Vamos começar mais um vídeo, né, sobre a regra de 3. E aqui é o nosso vídeo de número 10, certo? Olha lá, mais um exercício de regra de 3 composta, certo? Então vamos lá. Então aqui, ó, exercícios de concurso público, e eu chamei aqui de parte 4. Então é um exercício aqui da VUNESP, tá vendo? De 2021, da Prefeitura de Marília, aí, ó, para o cargo de supervisor de saúde. Então tá aqui lá, em um laboratório há 3 máquinas iguais de mesmo rendimento, que, trabalhando de forma simultânea e sem interrupções, analisam 360 amostras de determinado material orgânico em 1 hora e 48 minutos. Trabalhando nessas mesmas condições, o tempo necessário para que duas dessas máquinas analisem 420 amostras desse mesmo material é de. Então nós temos aqui uma regrinha de 3 composta, certo? Onde eu tenho aqui máquinas, depois nós temos aqui amostras e o tempo gasto aí. Então vamos, né, montar aqui a nossa regra de 3. Então, 3 máquinas. Então, por aqui, 3 máquinas de mesmo rendimento analisam 360 amostras em 1 hora e 48 minutos. O que eu vou fazer? Vou ter que fazer uma transformação. Eu vou vir aqui ao lado, ó, e vou fazer essa transformação aqui. Então é 1 hora e 48 minutos, certo? Tem que transformar. Ó, 1 hora passando para minuto, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 1 e vou multiplicar por 60 minutos, certo? 1 hora tem 60 minutos. Então eu tenho aqui 60 minutos, só que eu tenho mais 48 aqui. Então eu tenho 60 mais 48. Então eu tenho um total de 108 minutos. Então é esse número que eu vou colocar aqui na minha regra de 3. Então 108 minutos. Aí falou assim, ó, trabalhando nessas mesmas condições, o tempo necessário, então X aqui, ó, para que duas dessas máquinas, então, duas dessas máquinas analisem 420 amostras desse mesmo material é de. Então, nas outras aulas, sempre falei isso para vocês. Procure onde está o X. A primeira coisa a fazer. E o nosso X está aqui. Então, já vou colocar ele aqui embaixo. Ó. 108 e o X. E agora vamos fazer as nossas análises aí. Tá? Vamos pegar sempre duas em duas, certo? Então, vamos pegar aqui. Eu vou agora analisar, então, onde está o X e vou analisar com máquinas, tá? Então, vamos lá. Aqui eu consigo colocar os sinais, certo? Porque o 3 é maior do que o 2, então, mais no 3 e menos no 2. Foi o que nós aprendemos, mais para o número maior e menos para o número menor. E agora nós vamos fazer a nossa pergunta em direção ao X, para que a gente possa ver como é que ficarão os sinais agora no 108 no X. Então, olha só, com 3 máquinas, gastou-se, né, olha lá, 108 minutos, né, para fazer as análises. Agora, com 2 máquinas, nós vamos precisar de mais tempo, certo? Vamos gastar mais minutos, porque se você diminui a quantidade de máquinas para compensar, não é isso? Você terá que aumentar o tempo aí para que você possa fazer todas as análises aqui no caso das amostras aqui. Então olha só o que aconteceu. Os sinais ficaram assim, ó, mais, menos, menos, mais. Então aqui deu uma regra de 3 inversa. Se é inversa, gente, quando descer,
eu não posso esquecer de um detalhe. Eu terei que inverter. Então, se lá está 3 e 2, vai ficar 2 e 3. Então, o esqueminha é esse. Se você falar direto, desce direto. Se você falar inverso, você tem que inverter. Pronto. Então, eu vou apagar agora aqui para que eu possa fazer uma outra análise, certo? Então, agora, nós vamos pegar quem com quem agora? Então, agora nós vamos pegar esse aqui. O 108x com 360 amostras, 420 amostras. Aqui é 360, embaixo 420, então menos no 360 e mais no 420, certo? Mais para o número maior e menos para o número menor. E vamos fazer agora a nossa pergunta em direção ao x, né? Então lá, 360 amostras, para analisar 360 amostras, foram gastos 108 minutos. Agora, para analisar 420 amostras, vamos precisar de mais minutos, certo, gente? Você aumentou a quantidade de amostras para serem analisadas. Se você aumenta a quantidade, você também vai gastar mais tempo, certo? O que aconteceu aqui? Os sinais ficaram assim, ó. Menos, mais, menos, mais. Então, repare que nessa análise que nós fizemos aqui, ela deu uma regra de 3 simples direta. Então, se é direto, quando descer, irá descer direto. Então, se está 360, 420, ficará 360, 420. Beleza, pronto, aqui não tem mais nenhuma análise para ser feita. Então não podemos esquecer que a primeira é sempre x e depois é linha, certo? Então como é que vai ficar a minha equaçãozinha? Vai ficar assim, ó, x vezes o 2 vezes 360, certo? Igual a 108 vezes 3 vezes 420. Pronto, então nós temos aqui uma equação do primeiro grau. E nós já vimos que antes do igual é chamado de primeiro membro da equação. E depois do igual é chamado de segundo membro da equação. E nós podemos simplificar, desde que seja alguém do primeiro com alguém do segundo. Então, olha só, eu vou simplificar o zerinho aqui do 360 com o zero do 420. É como se eu estivesse simplificando por 10. Então agora eu vou pegar o 36 e vou simplificar com 108. Gente, se você pegar o 108 e dividir por 36, vai dar 3 certinho. Então significa o quê? Que nós podemos simplificar esses dois por 36. Então simplificando por 36 aqui dá 1 e aqui por 36 vai dar 3. Beleza. E agora eu vou pegar esse 2 aqui e vou simplificar com 42. Então por 2 aqui dá 1 e aqui vai dar 21. Então, o que sobrou no primeiro membro da equação? Só sobrou o x, porque é x vezes 1 vezes 1, aí deu x aqui. E aqui sobrou o quê? 3 vezes 3, 9, pois 9 vezes 21. Então, lá, 21 vezes 9. Então, lá, 9 vezes 1 dá 9, 9 vezes 2, 18. Então, deu 189 minutos, certo? Então, vamos por aqui. 189 minutos. Aí, mas olha para vocês verem nas alternativas. Tá lá 3 horas e 9, 3 horas e 15. Então eu vou ter que transformar isso daqui. E para transformar, eu vou ter que pegar esse 189 e vou dividir por 60. Para que eu possa encontrar aqui, tá vendo, a quantidade de horas. Então aqui vai dar quanto? 3. 3 vezes 60, 180. Então, efetuando essa subtração, aqui eu vou ter 9. Então, eu tenho 3 horas e aqui 9 minutos, né? Que foi o que? A quantidade de minutos que não conseguiu se transformar em hora. Então, a resposta é x igual 3 horas e 9 minutos. Então, essa é a resposta do nosso exercício.
Então, a alternativa A é a resposta correta. Então, aqui, acabei fazendo o primeiro exercício desse vídeo. Tá? Agora, eu tenho uma questãozinha número 2, da Prefeitura de Horizontina, no Rio Grande do Sul, para a função de arquiteto. Então, tá aqui, ó. Sabe-se que 3 funcionários de certa fábrica trabalham 5 horas e produzem um total de 150 unidades de certo produto. Sendo assim, mantendo-se o mesmo ritmo de trabalho ao todo, quantas horas são necessárias para que 2 funcionários produzam 300 unidades do mesmo produto? Então, repare, nós temos uma regrinha de 3 composta, com 3 grandezas também. Nós temos funcionários, horas e a quantidade de produtos produzidos aí. Então, vamos começar a montar aqui também. Então, 3 funcionários trabalhando o quê? 5 horas. Eles produziram 150 unidades. Sendo assim, mantendo-se o mesmo ritmo de trabalho ao todo, quantas horas, então, X aqui, são necessárias para que 2 funcionários produzam 300 unidades, então 300 aí, ó, unidades desse mesmo produto que nós acabamos de fazer. Procure onde está o X. É a primeira coisa que vocês vão fazer num exercício desse, num concurso. Tá aqui. Então você vai e copia. Então 5 e o X. Beleza? Então agora vamos fazer as nossas análises aí. Então nós vamos pegar aqui. Eu vou pegar onde está o 5 e o X e vou fazer com funcionários. Porque eu falei para vocês, eu padronizei fazer da esquerda para a direita. Poderia pegar aqui a unidade primeiro, certo? Mas não, escolhi o funcionário ali primeiro. Então aqui, nós vamos conseguir já colocar os sinais, certo? Mais no 3 e menos no 2. Mais para o número maior e menos para o número menor. Então vamos lá. 3 funcionários gastaram 5 horas para fazer o produto aí, os produtos. Com 2 funcionários, eu vou gastar mais horas, gente, certo? Se você diminui a quantidade de pessoas trabalhando, o que vai acontecer para que você consiga terminar o serviço que foi proposto lá, você vai ter que aumentar essa carga horária, senão você não vai conseguir dar conta. Então, o que aconteceu aqui? Se eu for olhar, ficou aqui, ó, mais, menos, menos, mais. Tá vendo? Ela deu inversa. Então, o que acontece? Quando eu descer, eu vou ter que inverter. Tá vendo? Falou inverso, desce, inverte. Se falar direto, desce, direto. Então, se lá em cima está 3 e 2, vai ficar 2 e 3. Beleza aí, gente. Terminamos a primeira comparaçãozinha. O que eu vou fazer? Eu vou apagar, porque eu não sei como é que ficarão os sinais agora, porque nós vamos fazer uma outra comparação, né? Então agora eu vou pegar aqui horas aqui com a quantidade, tá vendo, de unidades. Então vamos aqui nas unidades, aqui eu consigo colocar os sinais. 150 é menor que o 300, então 150 é o nosso menos e o 300 é o nosso mais. Tá vendo? Mais para o maior e menos para o menor. E vamos fazer a nossa pergunta para o X, hein? Então vamos lá. Para fazer 150 unidades, foram gastos 5 horas. Para fazer 300 unidades, eu vou precisar de mais horas, gente, certo? Por que é mais horas? Se você aumenta a quantidade, tá vendo, de produtos a serem produzidos, você vai gastar mais tempo. O que aconteceu aqui com os sinais? Ficaram assim, ó, menos mais. Nossa, Fernando, ficaram iguaizinhos. Ah, se ficaram iguaizinhos é porque ela é direta. Então, quando descer aqui, ó, ela vai descer direto. Se está 150 e 300, vai continuar 150 aí
300. Prontinho, gente. Não tem mais nenhuma comparação para ser feita. Então, qual que é o esqueminha? O primeiro é sempre x. E depois é linha. Então, vamos montar a nossa equação aqui. Então, vai ficar o quê? X vezes o 2 vezes o 150. Tá aqui. Igual a quem? 5 vezes aí, ó, o 3 vezes o 300. Beleza. Então, agora o que nós vamos fazer? Simplificar. Então, olha só. O 150 aqui, gente, tá vendo? Eu posso pegar com 300, né? Eu posso fazer o quê? 150 com 300, dá para simplificar por 150. Aí, aqui dá 1, e aqui vai dar 2. É isso? Agora eu posso cortar esse 2 com esse 2. Tá vendo? Eu poderia já ter feito 2 vezes 150, 300, cortar com 300 direto para economizar tempo no concurso. O que sobrou no primeiro mesmo? Só o x. Ó. O que sobrou no segundo? 5 vezes 3. 5 vezes 3? 15. Então, qual é a resposta? 15 horas. Prontinho. Tá vendo? Terminamos mais o outro exercício. Por isso que a alternativa A é a resposta correta desse nosso exercício. Beleza? Então, olha só. Fiz 2 exercícios aqui sobre regra de 3 composta nesse nosso vídeo número 10. Tá? Agora, nós vamos fazer aqui uma mistura de exercício no vídeo 11 e no vídeo 12 para que a gente possa encerrar, tá vendo, o curso de regra de 3. Até o próximo vídeo.